Seja bem-vindo a essa videoaula Photoshop CS6, aula 12, aplicando cores em seleções e objetos. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou escolher aqui um formato de papel tamanho A4, 210 por 297, deixar 72 pixels por polegada e modo de cor CMYK, fundo branco. Uma das características dessa página, então vou acessar aqui a barra dos painéis. Então eu tenho aqui a paleta camada. Então repare que ela está selecionada, tem um fundinho azul aqui, plano de fundo, e aparece aqui com cadeado, quando a gente cria o arquivo, ou a página, então o plano de fundo ele aparece bloqueado aqui com o ícone do cadeado. Vou aqui na caixa de ferramentas, seleciono a ferramenta seleção elíptica. Repare que na barra de opções eu tenho aqui clicado suavização de serrilhamento. Então crio a seleção, vou na caixa de ferramenta, clico aqui em balde de tinta e clico dentro aqui da seleção. Então fiz a primeira seleção e coloquei o preenchimento. Vou clicar novamente na ferramenta seleção elíptica, vou dar um clique para desfazer a seleção aqui na tela e vou desmarcar a opção aqui, suavização de serrilhamento, e crio outra seleção. Então venho aqui na caixa de ferramenta, pego o balde de tinta e preencho a seleção. Então com a ferramenta seleção vou clicar na tela para desfazer a seleção e vou ampliar, dar um zoom aqui na tela com a ferramenta zoom. Então reparem que aqui na primeira seleção que eu preenchi de preto, a borda aparece aqui com uma pequena transição entre o preto e o cinza. E na segunda seleção que eu preenchi de preto, as bordas aparecem com efeito aqui de escada, com efeito aqui mais seco. Então essa é a diferença entre um e o outro, quando a opção aqui suavização de serrilhamento está marcada. Então nessa suavização de serrilhamento aqui, o que acontece quando a gente está fazendo fusão de imagem, com a opção marcada, então a transição ela fica mais suave, enquanto sem a opção marcada ela fica aqui com uma opção aqui mais seca, uma opção mais dura, se for o caso de fazer uma fusão de imagem. Então quando eu faço uma seleção, por exemplo, estou aqui ainda com a seleção elíptica, fiz a seleção, repare aqui que eu tenho um contorno aqui da seleção, eu posso deslocar ela na página ou aqui no próprio documento. Então vou preencher com preto. Repare que a seleção ainda está ativa, preenchi com preto. E se eu voltar aqui na ferramenta seleção, eu desloco a própria seleção, e posso preencher com preto novamente,
Vou selecionar de novo a ferramenta seleção elíptica, ó. Então, enquanto ela estiver ativa, né, piscando aqui na tela, então eu posso deslocar ela. Então, vou preencher novamente com preto, clicando aqui no balde de tinta. Agora, se eu permuto aqui para a ferramenta mover, então olha só o que acontece. A seleção está com preenchimento. Reparem que a seleção, a ferramenta, né, mover aqui, ela está uma seta e uma pequena tesoura. Ó. Aí eu posso mover tanto a seleção, né, quanto a cor aqui de preenchimento. Então eu posso deslocar. Pois bem, agora vou selecionar. Se eu criar uma seleção aqui em cima, né, em cima aqui de um objeto, agora ele é um objeto preenchido, eu fiz uma seleção em cima e posso ainda deslocar a seleção, ó. Então, repare que ela só estou deslocando a própria seleção. Então, se eu permutar aqui, né, com a ferramenta mover, reparem que ela está aqui com a seta, né, e uma pequena tesoura. Olha o que acontece. Ela faz um recorte na seleção. Eu ainda posso mover essa seleção, né, a ferramenta mover aqui só está uma seta, ó, e ficou aqui o fundo branco, né, que é o próprio fundo da página ou fundo do documento, né? Mas essa é uma característica porque o plano de fundo aqui, né, na paleta aqui camada, ela está travada. Então vou desselecionar agora, ó. Vou dar 2 cliques aqui na camada do plano de fundo, né, que é o fundo branco que eu tenho. Então aparece aqui essa pequena página com as seleções e os preenchimentos que eu fiz, ó. Vou dar 2 cliques. Então aparece aqui a caixa de diálogo nova camada com camada 0. Vou dar um OK. Então desapareceu o cadeado, ó. Então vou fazer uma outra seleção aqui em cima, né, de uma outra seleção que eu tinha feito preenchimento. Ainda estou com a ferramenta seleção elíptica selecionada, ainda posso mover aqui, ó. Só estou movendo a seleção. Então se eu permutar, né, com a ferramenta mover aqui, ó, e vir em cima da seleção, novamente aparece aqui, né, uma pequena seta, né, com uma tesoura, e vou puxar. Então a diferença é que essa camada não está travada e eu tenho aqui a área da transparência. Então, eu estou vendo aqui, né, o fundo da transparência, né, que é o padrão aqui do Photoshop, né, que são esse tabuleiro aqui de xadrez. Então essa é a diferença quando eu tenho a camada destravada. Ainda posso mover aqui a seleção. Então ele não tem, não aparece aqui né, o fundo de cor branca, e sim, né, o fundo da transparência. Então aqui na janela de documento, agora eu tenho uma imagem aqui, ó, né? Eu tenho uma fotografia aqui, né, de um jardim, né, no detalhe aqui uma rosa. Então repare aqui que na paleta camada, né, a própria camada dela está como plano de fundo
e também aparece aqui com o cadeado. Então a camada está travada. Vou fazer uma seleção aqui com a ferramenta laço, aqui da folha aqui da rosa aqui, ó. Então fiz a seleção e vou preencher aqui então com a cor de primeiro plano aqui, ó, preto. Vou lá na ferramenta laço, vou clicar em cima, ó, desloquei a seleção. Então posso deslocar a seleção, mas ela já ficou preenchida aqui com preto, ó. Marcou aqui a folha com preto. Se eu permutar então com a ferramenta mover, ó, aparece a seta, né, com a pequena tesoura aqui, ó. Vou deslocar isso aqui, ó. Então reparem que eu desloquei, né, parte da grama aqui, que era a própria seleção da rosa, que eu desloquei a seleção. E ficou aqui um fundo branco. Ficou fundo branco porque aqui, né, na caixa de ferramenta, aqui na escolha aqui de cor, né, de segundo plano ou plano de fundo, tá branco, ó. Vou desmarcar e vou clicar aqui, né, na cor de segundo plano. Eu vou escolher vermelho. Vou novamente com a ferramenta laço aqui, ó. Vou agora selecionar aqui a rosa aqui, ó. Toscamente vou selecionar ela. Posso preencher com a cor, também posso mover. Então, se eu selecionar a ferramenta mover aqui, ó, então aparece aqui a pequena seta aqui e mais a tesoura, e olha o que acontece. Então ele assume a cor de fundo, a cor de vermelho, quer dizer, a cor que está em segundo plano aqui na caixa de ferramenta, aqui na seleção de cor. Então isso é uma característica, né, de quando eu tenho uma camada, né, que ela está travada. Então ela assume a cor do plano de fundo, né, que está aqui na caixa de ferramenta. Agora, se eu destravar, né, o plano de fundo, dando 2 cliques, aparece então a caixa nova camada, aqui dou um OK, vai ficar como camada 0. Então, se eu fizer, né, uma seleção novamente, aqui, ó, com a ferramenta laço, vou selecionar aqui também toscamente, né, a folha aqui da rosa. Posso deslocar com a própria ferramenta de seleção, ó, não preenchi com nenhuma cor. Ó, posso deslocar ou posso preencher com a cor. Agora, se eu vim e seleciono a ferramenta mover, então ele assume aqui a camada da transparência. Então essa é a característica de eu ter uma camada travada, né, e uma camada destravada aqui sem a imagem do cadeado. Então aqui eu tenho a imagem da foto, fiz a seleção e desloquei. Então eu desloco, né, me aparece aqui, né, o fundo do documento aqui, né, que é a área de transparência do documento. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, né, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas,
o triângulo retângulo e estudo de sequências numéricas. Também convido a visitar, né, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.